sobe ao monte, sabe que ali teu mestre morreu. Soltado a rede, vê de perto quanto sofreu. Perdeu sua vida e por suas feridas perdão te deu. E um amor mais forte ainda que a própria morte, pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Confia teu caminho às mãos do Pai. Boa noite, amados irmãos. Graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui para tratarmos da palavra do nosso Deus. E já lhe convido a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 14. Então, os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, verso 1 ao verso 5. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 1 ao verso 5, que diz: Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, a terra esteve em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estranhos e os altos, quebrou as colunas, cortou os azerins. E mandou que Judá buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e sobre ele o reino esteve em paz. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez termos a oportunidade, Senhor Deus, de tratarmos de Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja, Senhor Deus, que mesmo com as portas fechadas, mas, ó Deus, permanece levando a palavra, Deus, aos Teus filhos, para que assim possam estar, ó Deus, se fortalecendo a cada dia mais e mais no Senhor. Ó Pai, que aqui, ó Deus, como humildes servos, possamos estar, ó Deus, através do Senhor, passando a palavra que o Senhor colocou em nossos corações, para que, a começar por mim, Senhor Deus, possamos ser moldados e desafiados pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, que a Tua palavra ela venha nos desafiar e que os nossos corações possam estar saindo cada vez mais e mais cheio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Te oro e agradeço. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O título dessa mensagem, Removendo os Altares. Como o texto aqui foi lido, nos deparamos com a história do rei Asa. Nessa época foi quando Israel estava dividida em dois, as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do sul eram apenas 2 tribos das 12, que era de Judá e a de Benjamim. E as demais eram que batalharam contra essas duas. Vale salientar que essas 2 tribos foram as que permaneceram em fidelidade para com Deus. Essas 2 tribos foi que optaram em continuar a adorar o Senhor. Essas 2 tribos foi as que optaram em permanecer fiel ao Senhor. Porém, as demais tribos começaram a adorar outros deuses, começaram a fazer as coisas mediante o que achava que era certo e começaram a se prostrar, a levantar altares contra o nosso Deus. O reino do norte, ou as 10 tribos, que se desviaram dos estatutos de Deus e guerrearam contra os que permaneceram fiéis, só enfatizando as tribos de Judá
e de Benjamim. E foi uma época em que Israel mais adorou a outros deuses, ou uma das épocas, né, que mais adorou a outros deuses. Foram décadas em que ídolos eram adorados, altares erguidos e o povo adorava a outros deuses. Falando sobre a questão de remover altares. Para remover os altares, precisa entender que algo está errado. Para remover altares, precisa entender que aquele altar que foi erguido, ele não está certo. Ele tem uma adoração que é estranha. Ele tem uma devoção que não é a quem deve ser realmente ser adorado. E nesse caso aqui, a adoração que não era para Deus, a adoração que não era para o Senhor. O primeiro ponto vem com uma interrogação. Existem altares em nossas vidas? Me refiro a altares que não é a Deus. Existem altares em nossas vidas? Uma interrogação. Talvez você fale, não existe. Talvez você fale, eu acho que sim, ou eu acho que não. E dentro desse contexto, pedimos ao Senhor que a palavra de Deus esclareça se existe ou não existe altares a ser removidos em nossas vidas. Leve sua Bíblia para Mateus capítulo 22. Convido a você levar sua Bíblia para o livro de Mateus capítulo 22, verso 36 ao verso 38. Mateus capítulo 22, verso 36 ao verso 38. Diz assim: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aqui alguns fariseus, ele vem testar Jesus com a própria lei. Aqui os fariseus, ele vem aqui esperando que uma resposta que o Senhor Jesus venha dar, venha a ser contrário ao que eles criam e principalmente contrário à lei. A lei que o próprio Deus deixou. Porém, olha a resposta de Jesus, do nosso mestre, em meio a essa pergunta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nos deparamos com o primeiro e grande mandamento. Aí eu pergunto mais uma vez, existe altares em nossas vidas? Você pode estar se perguntando, altares em minha vida? E aí pode responder, eu não tenho imagens em casa, eu não adoro um Deus de barro. E aí pode dizer, eu não tenho nenhum santo, santo tal, santo que existe santo para tudo, né? Mas não tem nenhum santo lá em casa, eu só adoro a Deus. Porém, olha o que o verso diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo. Não é parcial. De todo o teu coração requer exclusividade total. Não dando espaço para outro amor ou em qualquer outra coisa, tem que ser secundária. Aqui na região Nordeste tem muita questão de as pessoas torcer para dois times. Eu torço para Vitória e Corinthians, Bahia e São Paulo, Sport e Palmeiras. Existe muito isso. Muito isso. E se existe isso, o coração daquela pessoa em relação ao seu time de futebol, ela não é totalmente para um. Ela existe 50-50, 60-40, 70-30, vai depender de qual é que ele gosta mais. Mas não tem uma exclusividade. E para com Deus, a exigência que Deus fala aqui em sua palavra, o que ele exige, o que ele manda, é que venha a ter uma exclusividade nos nossos corações em relação a adorar a Deus, a cultuar a Deus, a amar a Deus. Nada pode competir
em amar Deus com qualquer outra coisa. Não, mas eu amo a Deus. Eu não amo nada mais do que a Deus. Será? Tudo, exatamente tudo, precisa ser secundário quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Quando amamos a Deus, a comunhão com Ele em oração, nas leituras diárias, nos cultos congregacionais, o culto na igreja, a obra dele e obedecer a Ele é primazia. Quando nós realmente amamos a Deus em primeiro lugar, tudo isso tem que ser primazia. Tudo isso é primário. Tudo isso é imediato. Tudo isso é exclusivo. E as demais coisas é secundário. Vemos aqui em Mateus 6,36: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, Deus em nossas vidas. O primeiro é Deus, e depois todo o resto. Nada, absolutamente nada pode competir com Deus em nossas vidas. Quando ele fala em Mateus capítulo 22, verso 36 ao 38, que devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração. Todo. Então, qual espaço hoje, só trazendo para uma atmosfera física, dando um panorama, um paradoxo, melhor dizendo, se hoje nosso coração, que nós conseguimos amar, tivesse um espaço do tamanho de 20 metros quadrados, deveria ser 20 metros quadrados para adorar a Deus, para amar a Deus. E não 19, e não 1, e não 10, e não 12, e sim todos os 20 metros quadrados. Em Isaías 42:8, peço que os irmãos também levem suas Bíblias para lá. Isaías capítulo 42, o verso 8. Texto conhecido. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Deus, ele não pede, ele exige exclusividade. Em amar, em adorar, Deus exige exclusividade. E em nossas vidas, devemos dar exclusividade a Deus e às coisas de Deus. É fácil fazer isso? Não é fácil. É possível? Com certeza. Então precisamos, a começar por mim, a colocar Deus em primazia de tudo. Como eu falei, nada, absolutamente nada pode competir com Deus em nossas vidas. Em quem pode ser um ídolo em minha vida? Vamos tratar de alguns assuntos bem cotidianos, bem conhecidos, que tem sido, infelizmente, e que pode ser na vida, nas nossas vidas, um ídolo, um altar que tem que ser removido para que tenhamos exclusividade em adorar a Deus. Em Mateus 6:24, peço que leve suas Bíblias para lá também, Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus capítulo 6, verso 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. O final diz: não pode servir a Deus e às riquezas. Não estou tratando sobre riqueza diretamente, mas em servir a dois senhores. Muitas coisas podem ser um senhor nas nossas vidas, ou outro senhor, se por acaso você considera que Deus é o Senhor na sua vida. Porém, a Bíblia é bem clara, o próprio Deus, Jesus Cristo, dizendo: não pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e adorar o outro, dedicar-se a um e desprezar o outro. Eu listei algumas coisas aqui que pode ser nas nossas vidas
e tem sido, na vida de muitos, um altar a ser removido, um Senhor a quem tem servido. Algumas listas que nós vamos nos identificar, vou tratar bem superficialmente sobre cada um, mas de maneira clara, de maneira onde devemos aqui entender que não pode competir com Deus. O nosso emprego. Muitas vezes, o nosso emprego é o nosso Senhor. Muitas vezes, a dedicação que nós temos ao nosso trabalho, à nossa função profissional, tem sido o nosso Senhor. Mas, Naldo, eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Não estou dizendo que abandone o seu emprego, pelo contrário, de forma alguma. Mas, de que maneira você tem tratado o seu emprego? Não, eu chego bem mais cedo, eu faço isso. Eu chego bem antes. Eu saio num horário devido, que a empresa exige de mim. Eu trabalho o tempo que a empresa precisa, o que ela exige que eu venha trabalhar. Faço o que ela exige que eu venha fazer. Maravilha, obedeceu e é bíblico obedecer aos vossos senhores, não só à vista, mas também quando eles estão distantes. Mas eu digo e pergunto, a devoção a qual você tem para chegar em seu trabalho, o que você faz da sua organização para chegar cedo no seu trabalho, para cumprir tudo que é exigido no seu trabalho? Para com Deus tem sido a mesma coisa? Para a obra de Deus tem sido a mesma coisa? As exigências que seu trabalho pede, temos cumprido? Amém. E a que a Bíblia exige, que é que mais importa, tem sido cumprido em nossas vidas? Tem sido levado a sério? Ou tem sido de forma secundária? Se o nosso emprego ele tem tomado uma atmosfera de primazia acima de Deus, então o meu emprego, o nosso emprego, é um altar que tem que ser removido de nossas vidas. Um filho, a Bíblia já diz, filho é herança do Senhor. Quem não quer ter filho, tem muitos que não podem, mas quem não quer ter filho e diz que não quer, que não precisa, está sendo antibíblico. Filho é herança do Senhor. É uma bênção ter um filho. É bênção ter filho, é bíblico. A Bíblia manda que o homem, que a mulher, ele venha ter filhos. Mas em contrapartida, em que lugar de seu coração os nossos filhos estão? Em primeiro lugar, acima de tudo e acima até de Deus? Não, acima de Deus não. Mas primeiro é meu filho e depois o resto. Tudo bem. Mas e será que não está acima de Deus? Será que não tenho colocado a minha filha acima de Deus? Basta ver as atitudes. Não, eu vou domingo, eu trabalho de segunda a sábado, eu só tenho um dia para sair com meu filho. Só tenho um dia para que minha filha venha se divertir, e eu não tenho esse tempo com ela, eu saio cedo, chego tarde, e acabo não indo para cultuar a Deus no culto congregacional, que por sinal é bíblico, que por sinal é uma ordenança do Senhor, para que venha congregar. Culto no lar é bênção? Totalmente bênção. Tem que fazer? Tem que fazer. Mas não pode ser trocado pelo culto congregacional, porque é bíblico. A Bíblia manda, orienta e cita que se reuniam, os filhos de Deus se reuniam para adorar a Deus. Então, muitas vezes o nosso filho, meu filho tem que ser inteligente, tem que ser educado, e eu faço de tudo, esqueço o resto, porque o meu filho tem que ser o meu orgulho. O meu filho passou na faculdade, isso aí é emoção, e é isso mesmo, e meu filho é meu orgulho, está acima de todos. Tem sido um Deus nas nossas vidas. Se você traça planos, desde já, que não é pecado traçar planos, você tem que ter metas. Mas se você traça planos para que o seu filho venha a ser a melhor pessoa do sistema solar, tenha certeza que você estará colocando o seu filho acima de Deus.
Nossa obrigação como pais é educar os nossos filhos, principalmente nos caminhos do Senhor, e que ele venha a ser um cidadão de bem no mundo. Uma formação, uma faculdade, graças a Deus, mas que principalmente esteja envolvido na obra de Deus. Se sua capacitação profissional ela vier conciliar, ajudar na obra, graças a Deus por isso. Mas principalmente um servo fiel a Deus. Muitas vezes os pais têm sido um Deus para a vida de muitos filhos. Não porque eu não moro com meu pai é separado e ele só vem em casa aqui dia de domingo, é o único dia que eu tenho para sair com meu pai. Eu tenho 24 anos de idade e eu tenho que sair com meu pai para ir comer uma pipoca. Eu tenho que sair com meu pai porque ele não teve na minha infância. Ok? E o nosso pai que nos deu a vida. E o nosso pai que nos criou. E o nosso pai que nos dá as ordenanças, que nos deu principalmente a salvação eterna de Jesus Cristo. Como nós temos tratado? Qual a devoção que temos tido para com Deus? Nada pode competir para com Deus. Algo também que tem sido, talvez, um dos primeiros pontos, é o celular, as redes sociais, que tem também tomado tempo. E talvez muitos, né, tenham aquela mente, os nossos jovens estão no celular, mas não é só os jovens não, tá? Não são apenas os jovens não, adolescentes não. Os adultos também estão nessa mesma sintonia aí de investir. Vou ser moderado. Investir mais tempo nas redes sociais do que até tempo de dormir. Infelizmente, e falo, não tenho medo de dizer, mas tenho visto pessoas que são salvas ou dizem ser salvas, que o que tem postado em redes sociais, e não são jovens não, tá? Adultos, idosos, pessoas maduras, que o que tem postado em redes sociais, se tem escandalizado a mim, imagine a Deus. Pessoas que perderam a noção do que precisa ser também uma pessoa que adore a Deus, que glorifique a Deus com suas vidas nas redes sociais também. Essas redes sociais, para muitos, têm tomado mais tempo do que qualquer outra coisa. Infelizmente. Já falando também sobre time de futebol, para muitos aí, não pense que é algo superficial, que não é. Muitas pessoas têm um time de futebol acima de qualquer coisa, acima até de sua família, que eu já vi de pessoas de tirar o dinheiro que era para passar a semana inteira para comer, para ir para o estádio. Eu vi e sei de pessoas que fazem até hoje. Sei de pessoas que vivem o seu time. Tudo que você perguntar sobre o time de futebol, ele sabe tudo, toda a sua história, tudo. Bom seria se tivéssemos essa mesma devoção para com a palavra de Deus, para saber a história, para saber o que a Bíblia quer dizer, o que ela manda. Bom seria se tivéssemos essa devoção. Muitos também, a beleza física. Isso aqui, não da beleza física. Tem mulheres que, se não for no salão na sexta-feira, entram em depressão. E isso não é exagero não, tá? Tem mulheres que, se não fazer o cabelo na sexta-feira, um sábado, não fazer uma unha, uma limpeza de pele, entra em depressão. E o marido que sobra em casa, que cai tudo para cima dele. E os filhos que sobram em casa, que cai tudo para cima deles. Mas, irmãos, a mulher tem que se cuidar? Tem que se cuidar. Maridos, se puder, mande ela para o salão, mas que isso não venha a ser para a mulher algo incondicional. Que isso não venha a ser para a mulher algo que tem que ser feito, senão acabou tudo. Isso tem que ser algo que tem que ser acompanhado, algo secundário em primeiramente Deus. Deu para ir para o salão? Maravilha, a mulher tem que se cuidar. É bíblico também. Mas se não deu, acabou o mundo, morreu 2, morreu 3, ou vai morrer, no caso, em casa? Não pode ser.
Então temos que colocar Deus sempre em primazia. Outra coisa também que tem tomado academia. A Bíblia manda que cuidemos de nossa saúde. Academia é uma bênção? É uma bênção. Correr, fazer atividade física é uma bênção? É uma bênção. Mas tem pessoas que, se não for para academia um dia, vai morrer. Estou cuidando de minha saúde. É engraçado que tem pessoas que vai para academia e só pode ir à noite. Aí tem que ir 3 vezes na semana. Aí não pode ser segunda, quarta e sexta. Não. Tem que ser terça, quinta e sábado. Mas o que é que muda? E quais são os dias que, pelo menos, nós aqui separamos para nos reunir para adorar o Senhor? Não, mas eu estou pagando. E muitas vezes acontece um problema de saúde e não entende por quê. Aí está agora com esse problema, gastando dinheiro e sem poder fazer academia. Será que foi algo assim que foi coincidência? Tem pessoas que têm que ir. Não, tem que ficar bonita. Se você está indo para a academia para mostrar que você está bonita ou bonito, é pecado. Você tem que ir para cuidar de sua saúde. E isso também não pode competir para com Deus. Tem homens, irmãos, hoje que, pelo amor de Deus, que passa pela frente de um carro hoje e fica que nem as mulheres faziam antigamente, que era só mulher, já passa se olhando e vira assim um corpo. Isso é auto-vaidade. Isso aí é adorar o seu próprio corpo. É colocar o seu corpo, a sua beleza, se é que tem ou acha que tem, né? Acima de Deus. Acima de Deus. E não pode competir com Deus. É pecado. É abominável a Deus. Precisamos o tempo todo estarmos fazendo a vontade de Deus. No capítulo 14, que nós lemos de 2 Crônicas, no verso 2 e no verso 3, verso de 2 a 5, perdão. De 2 a 5, vamos ler mais uma vez. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estranhos e altos, quebrou as colunas e cortou os azerins. E mandou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso. E sob ele o reino teve paz. Quer ter paz com Deus? Remova os altares que têm impedido a sua comunhão com Deus. Foi assim que Asa fez. Asa removeu os altares que existiam no reino, altares esses que impedia a adoração do povo a Deus. Altares esses que dividia o louvor do povo a Deus. E nesse ponto, Deus é quem merece tudo. Tudo para ele. Afinal, fomos criados para adorá-lo. Para você que acha que a família vem antes de tudo, e tudo de até Deus, vá lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 15. A mesma história aqui do rei Asa, mas olha o detalhe importante. Capítulo 15, verso 9. Perdão, verso 13. Não, a partir do verso 9 realmente, do 9 ao 13. No 20º ano de Jeroboão, o rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maacá, filha de Abisalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou das terras os sodomitas, removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito, e até Maacá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo para servir a Azerá. E Asa desfez esse ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Irmãos,
ele removeu a mãe dele. Removeu, você não é mais rainha. Você levantou um altar lá atrás contra Deus. Deus tem que ser acima de tudo. Deus tem que ser antes de qualquer coisa. Ah, mas é minha mãe. Não, mas é meu filho. Se eu falar, ele pode ser que ele venha a ser. Ele pode pagar um preço por isso, né? Então, pecadinho de nada. É uma coisinha simples que ele fez. Quem é que vai saber? Não, é meu pai. Se eu for contra meu pai em assembleia, pelo amor de Deus. Não, não, não. Eu tenho que reverter tal situação. Não, irmãos. Não. Deus é em primeiro lugar de tudo. Asa aqui, ó, mostra por que o reino dele teve paz. Mostra aqui porque Asa teve sucesso no seu reinado que Deus o colocou. Ele remove os altares, tudo que impede a adoração a Deus, ele removeu. E assim devemos fazer em nossas vidas. E é isso que devemos fazer em nossas vidas. Até a mãe dele, ele retirou. Você não é mais rainha. Você não pode ser rainha. Aqui não. Primeiro Deus, você abominou contra Deus. Você levantou um altar, um ídolo. E não pode. Uma pessoa idólatra que a Bíblia relata. Raquel. Se você tivesse que sair correndo de casa e pegar só o necessário, o que você pegaria? Fica uma pergunta. Se a sua casa está pegando fogo, você pode entrar e pegar só o que é necessário. O que você pegaria? Pense em sua mente e responda para você mesmo. Eu perguntei isso aqui no trabalho, quando eu estava preparando a mensagem, perguntei lá no trabalho. E alguns disseram, rapaz, eu pegaria algumas roupas, meus documentos. Outro não, pegaria o celular, porque o celular hoje tem tudo. Algumas roupas, maravilha. E se eu fosse perguntar aos irmãos aqui, talvez alguns falassem que não, eu pegaria a minha Bíblia. Apesar que nossa fidelidade não tem que estar na nossa Bíblia escrita, e sim no que Deus tem falado para cada um de nós o tempo todo para cumprirmos. Mas olha a história de Raquel. Quando Jacó vem e fala, nós vamos sair à noite, apressem-se, só parafraseando. Quando Raquel vai pegar o que é, porque ela foi pegar só o que é necessário, Raquel vai e pega um ídolo. Não precisava, a não ser se a pessoa fosse devoto ou devota àquele ídolo. Então nós vemos como Raquel era, e nós vemos a vida de Raquel. Raquel, quando viu a sua irmã ter filhos, ela queria ter filhos, era algo maior do que qualquer coisa. Tanto é que ela fala, dai-me filhos para Jacó, dai-me filhos, senão morro. E o engraçado é que ela morre de parto. Interessante que ela morre, a coisa que ela mais queria, ao que ela mais imaginava ter, sonhava em ter, ela morre tendo, quando tem Benjamim. Raquel é uma pessoa idólatra. Tanto é que a linhagem do Filho de Deus, de Jesus, não vem dela, e sim da irmã dela, que para todos era feia, né? Citando também uma pessoa que obedeceu a Deus, uma pessoa que deixou tudo e colocou Deus em primazia. Não tem como falar de Abraão. Abraão vive em um lugar de idolatria, seus pais idólatras, e Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Trocando em miúdos, como diz o pastor Edilson, né? Saia daí, porque aí eu não posso agir na sua vida. Saia daí, porque aí tem altares que vai dividir a adoração. E eu não quero adoração dividida. Você vai ter que sair daí, você vai ter que se desvincular desses ídolos que seus pais adoram, de seus pais que não vão deixar de adorar, e vai sair para um lugar que eu vou te mostrar. Isso é fé. Isso é obediência. Isso é colocar a Deus em primazia. E Abraão percorre mais de 1.500 quilômetros, ou quase isso, para o lugar onde Deus dissera para ele ficar. Isso é colocar Deus em primazia. Concluindo a mensagem desta noite,
Em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, ou o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas, tratadas lá atrás, lá no capítulo, vos serão acrescentadas. Essa colocação não é minha, mas eu peguei em um livro e achei interessante. Se o edificar o reino de Deus e não o nosso for a maior prioridade de nossas vidas, descansaremos na certeza de que receberemos todas as coisas verdadeiramente necessárias por causa de seu grande amor. E com isso, diminuirão as exigências que esses ídolos fazem de nós. Se colocarmos Deus em primazia, esses ídolos que citei alguns aqui, emprego, filho, mulher, namorado, time de futebol, sua beleza, se colocarmos Deus em primeiro lugar, vai diminuir as exigências que esses ídolos têm imposto em nossas vidas. Aprendemos nesta noite que existem altares que devem ser removidos. Aprendemos nesta noite que só através de dar exclusividade a amar o nosso Deus, de dar exclusividade em adorar, em servir ao nosso Deus, é que teremos paz para com Deus. Assim como o reino, ele teve paz sob o reinado de Asa, quando ele removeu, quando ele dedicou tudo para adoração ao nosso Deus. E que nesta noite, a palavra de nosso Deus, ela possa ter penetrado nos nossos corações e que mais uma vez saiamos renovados pela palavra de Deus, moldados e desafiados pela mesma. Não pela minha palavra, não vá pelo que eu disse, não. Mas analise tudo que foi dito, que foi lido, se é realmente de Deus. E quando o Espírito Santo, quando ou se confirmar em seu coração, aceite. Aceite, porque é a palavra de Deus. Que Ele assim nos abençoe. Alguns avisos bem rápidos. O nosso decreto, né, como foi avisado pela manhã, pelo nosso irmão Jailson, se voltar ao normal, ou se for como semana passada, iremos ter os cultos presenciais, ou às 7h30, ou 19h30, ou 18h30, mas estaremos aí, seja a hora que for, e se for permitido presencial, estaremos aqui no templo. Se não, estaremos assim transmitido também online, para que os irmãos continuem com o culto congregacional, mesmo à distância, mas que possamos estar assim cumprindo a ordenança que o Senhor falou ou nos deixou. Então, fique atento que estaremos colocando no grupo da igreja as informações. Por favor, irmãos, fiquem atentos e participem. E assim encerramos nossa programação de hoje. Que Deus assim continue abençoando grandemente a todos os irmãos. Deus abençoe a todos.